Oi, gente, bem-vindos a mais um Momento de Acolher. E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre as atitudes de Mindfulness. Estamos quase finalizando as nossas 9 atitudes de Mindfulness. E hoje a gente vai falar particularmente sobre uma atitude muito importante e que eu acho que a maioria das pessoas vai sentir um pouquinho, assim, a hora que eu falar. Hoje a gente vai falar sobre paciência. Então, a paciência é uma coisa que muita gente tem dificuldade, né? Principalmente nos dias atuais. E vou falar um pouquinho mais, já que a gente está na semana da nossa relação com o trabalho, sobre a questão da paciência no ambiente de trabalho também, né? Então, a gente tem aquela falta, às vezes, de paciência com colegas de trabalho, mas também existe a falta de paciência com nós mesmos, às vezes, durante o trabalho. Então, eu lembro até hoje, assim, que a minha mãe e minha família sempre falaram que eu sou muito paciente, eu sou muito calma. E eu nunca me senti assim, eu sempre me senti ansiosa. E aí eu fui ver que a minha falta de paciência era muito mais comigo mesma do que com as pessoas, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas têm essa percepção de eu ser uma pessoa muito calma. E outras pessoas vão ter mais dificuldade de esperar alguma coisa das pessoas, enfim. Mas então, como que a gente pode fazer, né, para cultivar um pouco melhor a nossa paciência? Primeiro é entender que a falta de paciência, a gente está sempre angustiado, né, para o próximo passo. Então, eu estou aqui pensando no que eu tenho que fazer depois. Ou eu tô vendo que o meu colega tá demorando para fazer uma coisa que para mim ia ser rápido para fazer, e aí eu fico com aquela angústia de que, meu Deus, vai logo, faz a próxima coisa. A primeira coisa ruim que a gente traz dessa experiência é a gente não conseguir estar aproveitando o nosso momento presente. É a gente não conseguir estar usufruindo daquele momento que é o único que a gente tem. E se a gente sempre for ficar indo para o próximo momento, a gente nunca vai ser capaz de aproveitar o nosso momento presente. E a impaciência, ela se torna um hábito. Então, se eu sou impaciente com as coisas ruins, né, por exemplo, no trabalho, eu quero que passe logo, a minha mente também vai ficar acostumada com esse padrão quando eu estiver fazendo coisas boas. Então, quando eu estiver lá fazendo, tendo os meus momentos de prazer, eu também vou me pegar mais pensando no depois e aproveitar menos os momentos que eu tenho para usufruir ali com a minha família ou para usufruir um tempo para mim mesma. Então esse é o primeiro efeito colateral, vamos dizer assim, da falta da paciência. E também a paciência, ela acaba deixando os nossos relacionamentos um pouco mais prejudicados, porque a gente não consegue se colocar um pouco no lugar de outra pessoa. Então tem uma historinha que eu gosto bastante, que é de uma mulher que estava dirigindo, e ela dirigindo rápido, porque ela tinha que fazer as coisas dela rápido. E aí, eu acho que muitos de vocês já passaram por isso, eu também, quando você pega uma pessoa que está naquela lentidão, assim, na sua frente. E aí aquilo dá uma angústia, você fala, meu Deus, vai logo, eu tô apressada. E aí, essa mulher que estava dirigindo, ela estava nessa situação, só que aí, de repente, ela viu um recadinho no carro da frente que estava escrito, iniciando, né? Sou iniciante, sou aprendiz, me desculpa por qualquer inconveniência. E aí, com esse simples recadinho, a mulher já parou e falou assim, ai, tá bom, né? Vamos ter paciência. Eu já estive nesse lugar. Também já fui uma pessoa aprendendo. E uma das dicas que a gente tem para fazer quando a gente está um pouco impaciente com as pessoas é tentar, talvez, se colocar nesse lugar, né? Então, eu já estive na mesma situação. Muitas vezes as pessoas não vêm com avisos, né, do que elas estão passando no momento ou quais dificuldades que elas têm, se elas estão aprimorando ainda alguma coisa. E aí a gente acaba não tendo essa paciência. Então, a primeira coisa é a gente parar um pouquinho para pensar nisso, né? O que será que essa pessoa está passando? Ou eu já estive num momento igual ao dela, talvez? Isso pode ser uma boa dica para a gente lidar melhor com a impaciência em relação aos outros. E também tem a impaciência em relação a nós mesmos, né? Então, eu gosto muito de uma frase, eu achei ela muito engraçada, de um professor de Mindfulness, que ele falou assim,
Tá sem paciência? Então senta e espera a paciência chegar. E aí você pode até estranhar, você pode falar assim, como assim? Senta e espera a paciência chegar, se o problema é realmente eu estar impaciente. Mas é isso, né? Quanto mais impaciente a gente fica e mais a gente vai se enrolando naquela impaciência, então eu quero que as coisas aconteçam logo e eu preciso fazer alguma coisa, eu nunca vou conseguir cultivar a paciência. E a nossa prática é uma forma excelente da gente cultivar a paciência, uma vez que quando a gente senta para meditar, muitas vezes a gente experiencia a impaciência. E é um ótimo momento para a gente cultivar estar com a impaciência. Como que é eu estar impaciente e apenas me perceber daquela forma e esperar a paciência chegar. Uma hora ela vai chegar. Uma coisa que eu lembrei também é um meme que muita gente coloca de um gatinho na internet, que ele tá assim meditando e fica assim, chega paz interior, chega paz interior, chega paz interior. Então, eu lembro que quando eu vi esse gatinho, eu falei, provavelmente são de pessoas que ainda não sabem o que é a meditação, né? Porque a gente sabe que meditar não é a gente ficar paciente, não é a gente ficar sem pensamentos. Pelo contrário, é a gente lidar com essa impaciência, trazer curiosidade para ela, trazer mais compaixão para a nossa impaciência. Então hoje, para a gente ver como é esse sentar e esperar a paciência chegar e ver como que nosso corpo, trazer curiosidade para o nosso corpo impaciente, ao invés de responder logo para ele, a gente vai fazer uma prática muito peculiar que o Thich Nhat Hanh, um monge muito conhecido no Mindfulness, chama de prática do celular. Então, uma das coisas que mais deixa as pessoas impacientes hoje em dia é o celular. Você já conseguiu, por exemplo, escutar seu celular vibrar? Ou escutar o toque e não responder automaticamente, olhar a mensagem e ver logo o que está acontecendo? Então, é isso que a gente vai fazer durante a nossa prática. Então, enquanto eu estiver guiando a prática com vocês, eu vou colocar o meu despertador de celular para tocar. E a ideia é que a gente preste atenção em como é estar numa prática, ouvindo um celular tocar sem responder para aquilo, certo? E aí eu quero que vocês tentem fazer isso em casa, depois, com o toque do celular de vocês, que talvez vai trazer uma reação muito maior do que o toque do meu, certo? Vamos lá, então, eu vou ver mais ou menos que horas são para colocar ele para despertar daqui uns minutinhos, tá bom? Vamos lá. Certo. Então vamos nos colocar numa posição, né, que seja confortável para a gente ficar durante a nossa prática. Fechando os olhos. Talvez notando como é estar agitado ou estar ouvindo, falando e pensando e sentar para praticar. A diferença entre esses dois estados. Talvez notando que é difícil fazer isso. A mente ainda está um pouco agitada. Talvez vendo se gera alguma impaciência de sentar. Ao invés de responder para isso, vendo se é possível trazer gentileza, apenas notando essa impaciência, notando que está tudo bem se sentir assim. E de forma gentil, vá retornando para a prática. Talvez usando a respiração como uma âncora. Para trazer sua atenção para o aqui e agora.
agora ao ouvir o som do celular, vendo o que acontece no seu corpo quando começa a ouvir. Talvez note o coração acelerar um pouco. Talvez venha alguma lembrança. Talvez venha uma vontade de abrir os olhos. Apenas notando o que está acontecendo e vendo se é possível apenas trazer curiosidade para o que o som gera no corpo. Inspirando e expirando a partir dessa sensação. Talvez vendo o som apenas como um som, tentando ouvir ele apenas como algo que está ali. E agora vendo se é possível dar uma inspiração mais funda. E expirar. Talvez notando se o corpo ainda está respondendo ao som do celular de alguma forma. Você ainda sente o corpo um pouco inquieto, ansioso. E vendo se é possível apenas trazer curiosidade para a tendência que a gente tem de querer afastar isso logo, talvez acabar com a prática. Mas ao invés disso, com gentileza e retornando a atenção para a respiração. Dando uma inspiração mais profunda. E uma longa expiração. E talvez notando se há alguma coisa diferente agora no corpo ou na mente de quando começou, ou se continua da mesma forma. Notando que a meditação é exatamente isso. Não existe jeito certo de sentir. Apenas notando qual é a experiência agora, trazendo paciência para o que quer que esteja aqui. Notando a sua experiência exatamente como ela é. A inquietação, a mente divagando, tudo isso faz parte da meditação. Se isso acontecer, apenas note onde sente isso, como sente isso. E com gentileza, retorne a atenção para a respiração ou para o corpo. Talvez notando em qual parte do corpo é mais fácil para ancorar a atenção. Talvez seja mais fácil na respiração.
talvez na palma das mãos ou na sola dos pés. E aos poucos, vá notando o corpo, vendo se ele pede para fazer algum movimento, talvez algum alongamento, alguma movimentação. Lentamente obedecendo o que o corpo pede para fazer. E aos poucos, abrindo os olhos. Certo, pessoal? Obrigada por mais um momento de acolher. E se depois vocês quiserem deixar nos comentários qual foi a experiência de vocês ao ouvir o celular tocar e continuar na prática, eu vou ficar muito feliz de ouvir, de ler qual foi a experiência de vocês lá. Tá bom? Muito obrigada!